esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, poder, ó Deus vivo, Te adorar, levantar as nossas vozes a Ti, ó Pai, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Toma-nos, ó Pai, em Tuas mãos enquanto Te adoramos, enquanto cantamos, levantamos as nossas vozes a Ti. Pedimos com perdão de nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É bom nós estarmos aqui. Vamos começar cantando o número 127. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Vamos começar com este 127. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. É bom cantar, hein? Adorar ao Senhor. Vamos ao próximo, 128. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Vamos cantar este também? Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fruir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz. De Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor.
Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Moar, não vai cantar nenhum hino? Se eu podia ter cantado hoje. Então vamos lá. 129. Então o Manassés finaliza para nós no final do culto. É Lá maior. 129. Se pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu irei, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu me darei então com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e ser. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levanto a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, e não temerei, com gozo irei comigo vai. Levar a cruz, se Cristo comigo
bom cantar, adorar ao Senhor. A adoração, o louvor congregacional, ele é algo muito especial. Ele supera um solo, ele supera um dueto, ele supera um trio, quarteto, coral. Há um segredo diferente no louvor congregacional. Ele é especial. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Que Deus recompense o esforço de cada irmão, depois de uma tarde aí enxuvarada, bastante chuva, muito trânsito. Você está aqui na casa do Senhor. O nosso boa noite também a todos que estão conosco pela internet. Ezequiel capítulo 36, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus Todo-Poderoso, toma-nos agora em tuas mãos, enquanto vamos meditar na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar? Então nós temos aqui Ezequiel anunciando uma nova aliança. Dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Porei dentro de vós o meu espírito. Irmão Brana pregou a mensagem com o tema "Por que é tão difícil viver uma vida cristã?" Ele diz assim: por que é que há alguns que parecem estar no telhado o tempo todo? Outros parecem ter suas altas e baixas o tempo todo. E outros praticamente parecem estar no vale o tempo todo. São 3 perguntas, né? Por que há alguns que parecem estar no telhado o tempo todo? Outros parecem ter suas altas e baixas o tempo todo. Outros praticamente parecem estar no vale o tempo todo. Não vencem uma batalha, outros vencem 1 e perde 10, e outros sempre estão vencendo. Nós estamos falando de Ezequiel, talvez 8 ou 9 centenas de anos antes da vinda do Messias. A palavra veio aos profetas no dia da antiguidade. Em Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Agora, os profetas, eles eram videntes. Vamos analisar um pouquinho sobre esta escritura que nós lemos. Os profetas, eles eram videntes divinos, e na mudança da dispensação da lei para a graça, Deus todavia não mudou em enviar profetas. Porque no Novo Testamento encontramos profecias que foram justamente as mesmas, e também profetas que foram justamente os mesmos. Profecia é um dom que pode estar sobre um e então sobre o outro, em qualquer pessoa na igreja, e todos podem profetizar um por um. Mas um profeta é um ofício da igreja. Não um dom na igreja, mas um ofício na igreja, um profeta. Eles são ordenados, predestinados, previstos por Deus para serem o que são. Eles nascem profetas. Profetas não são feitos, eles nascem profeta.
Profeta ou um vidente, numa palavra no Velho Testamento, é considerado como águia. A águia é uma ave de rapina, mas também é uma ave dos céus. Uma vez estava lendo em um certo livro, onde uma terrível cena se via, uma águia em uma jaula. Veja, esta águia, este grande e enorme pássaro, voava e voltava contra a jaula o mais forte que podia. Somente para bater sua cabeça e voltava, caía no chão e olhava ao redor. Ela batia suas grandes asas contra a jaula novamente. Ela tinha sido enjaulada. E como ela batia suas asas, tinha todo o couro machucado e estava perdendo suas penas e partes do seu corpo, pois se estirava para sair da jaula, e quando atingia a jaula, caía de volta, com os olhos cansados, olhava em direção aos céus, e ela sabia que nascera para estar nas alturas do céu, porque esta é sua natureza, é a natureza da águia. Muito embora seja uma ave de rapina, porém ela foi feita para viver no céu. Aquela foi uma cena triste, uma das mais tristes que já vi, mas tenho visto uma cena em Fênix e ao redor do mundo. Ele está pregando esta mensagem porque é tão difícil viver uma vida cristã em Fênix. Tenho visto uma cena em Fênix, nós podíamos dizer em Taguatinga, Brasília, você cita a cidade onde você mora, e ao redor do mundo, que é uma cena mais triste que aquela. Eu vejo homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus e foram enjaulados pelo diabo. Vamos voltar às 3 perguntas. Por que é que alguns que parecem estar no telhado o tempo todo? Outros parecem ter suas altas e baixas o tempo todo, e outros praticamente parecem estar no vale o tempo todo. Nunca está bom. Ele já te olha de uma maneira cabisbaixa, triste. Vejo homens e mulheres. É uma cena mais triste do que qual? Do que esta águia. Imagina, um animal que foi feito para viver nas alturas, olhar tudo por cima, e ali presa naquela jaula. O irmão Brando está aqui fazendo um tipo para nós, um exemplo. Tenho visto homens e mulheres que nasceram para serem filhos e filhas de Deus e foram enjaulados pelo diabo. Vê-los andando nas ruas em luxúria, paixão, enjaulados pelo diabo, quando realmente eles deveriam ser livres, filhos e filhas de Deus. Com todo o seu conhecimento da palavra, porque ele conhece, ele crê e estremece, simplesmente não faz. Por ele conhecer tanto a Deus, por ele conhecer tanta palavra, ele apenas não cumpre. Então ele consegue persuadir o cristão, deixar a sua visão um pouco turva. Uma águia pode voar mais alto que qualquer outra águia que existe. Não há ave que possa subir onde as águias voam, como também não há nenhum homem, sendo ele o mestre, evangelista, pastor, que possa subir ao lugar onde os profetas foram. Porque eles subiram todo o caminho. Quanto mais alto você vá, mais longe você pode ver. E esta palavra, esta mensagem, este conhecimento que o profeta nos passa, irmãos, nos faz hoje termos uma estrutura de voarmos mais alto, de enxergarmos as coisas de uma maneira diferente. Mas essas 3 perguntas parece que permanecem em nossas vidas. Por que alguns vencem, outros muitos altos e baixos? Nenhum outro pássaro poderia permanecer ali em cima. A águia tem a mais aguçada visão que a de qualquer outro pássaro, porque ela pode exceder o falcão de qualquer modo. O falcão tem uma visão aguçada, mas somente para certa distância,
porém a águia é mais poderosa, porque vai mais alto que o falcão. Vai onde o falcão morreria se tentasse chegar até ela. Seu corpo não é feito desta maneira. Oh, como eu poderia parar exatamente aqui pela ajuda de Deus e mostrar a vocês como algumas pessoas tentam subir lugares onde outros estão. Você simplesmente não foi feito dessa maneira, você simplesmente não pode suportar isso. Porém, ao cristão, ao nascido de novo, ao Filho de Deus, a ele foi dado sim uma estrutura que ele pode voar mais alto. Mas Satanás tem chegado nos ouvidos, trabalhado na mente das pessoas e tem feito elas descrerem de quem são. Veja, para quem foi dada a visão que a você foi dada, irmão? O tema da mensagem é: por que é tão difícil viver uma vida cristã? É uma pergunta, por quê? Foi nos dada uma visão singular. Já pensou você nisso? No que tange a destino eterno? Bíblia, revelação da palavra. Ninguém consegue enxergar o que você vê. Estas águias subiram. Poderia alguma vez o rei Ezequias subir onde Elias estava? Embora o rei fosse o maior homem no reino, quando ele virou sua face para a parede e lamentou amargamente, Deus falou para Isaías ir falar com ele. Isaías podia subir onde Ezequias não podia. Era profeta. Ele era rei. Era uma função diferente. Eu conversando com um amigo esses dias, eu disse: talvez tua função, teu ministério seja de ser rei, para contribuir, para ajudar. Era isso que o rei fazia, comandava, patrocinava, fazia, ordenava. Não para ser profeta, para ministrar, para trazer a palavra, para ser um pastor. Temos que nos enxergar dentro deste plano de Deus. Agora eu quero examinar algo. A igreja parece estar fora de provisão em algum lugar. Agora, pelo menos temos tido um bom tempo aqui, então vamos apenas nos assentar, tirar nossos chapéus e ouvir por alguns minutos. Notem, veja que peculiaridade, hein? Estava numa escola dominical. Chega, pode tirar seu chapéu, vamos ouvir o que Deus tem para nós. Se Deus pretendesse que sua igreja corresse atrás do intelectual, então isto impediria que o Espírito Santo fizesse algo na igreja. Intelectuais não tem nada a ver com isso. A igreja de Deus está para caminhar pelo batismo do Espírito Santo. Se nós temos o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai conduzir a igreja, então isto não torna tanto intelectual. Isto não toma o estudo, toma o Espírito Santo, que é o programa de Deus. Então, todas as vezes que nós vamos analisar a nossa situação e nos deparar onde nós estamos, ou então onde Deus deseja que nós estejamos, se você começar a analisar pelo seu intelecto, pelos seus pensamentos, você não vai conseguir muita coisa. Qual é o programa de Deus? Ser cheio do Espírito Santo. Encher a igreja do Espírito Santo. O que é isso? Fé em sua palavra. Ah, irmãos, deixa eu saltar um pouquinho. Quando o Espírito Santo começa a dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e cai em uma velha e seca igreja de pele humana, você sabe o que acontece? Eles simplesmente explodem. Estão velhos, ressecados. E nós temos de ter cuidado, irmão, irmãs, de nós não nos tornarmos estas velhas peles secas, enrugadas. É o que o irmão Brando está dizendo, nós vamos nos acostumando
com uma mensagem, com um programa de rádio, com um culto, com um companheirismo na palavra. O que acontece quando o Espírito Santo vem? Eles simplesmente explodem. Isso é tudo. Se você diz que o batismo do Espírito Santo foi prometido para você no dia de Pentecoste, e para seus filhos, e para aqueles que estão longe, e a tantos quanto o Senhor Deus nosso chamar, ou quantos nosso Deus Senhor chamar, a pele velha e seca estoura e se rompe, e você perde seu sermão. Então isso não faz nenhum bem. Eu estou envergonhado dessas peles pentecostais que estão secando assim. Volte para a palavra. Paulo dizia, não perca o primeiro amor. Aleluia. Irmãos, e com facilidade nós vamos nos acostumando com a palavra, com os cultos. E parece que soa mais como um ritual. Já percebeu você nisso? Não, hoje tem culto e eu vou lá e sento, aliso o banco, a cadeira e vou bater meu ponto. É isto? A pele vai secando. Volte para a palavra. Ele disse, vinho novo é colocado em garrafas novas, e a pele nova tem óleo nela, é flexível. Quando o Espírito Santo vem e diz, o batismo do Espírito Santo é o mesmo hoje como sempre foi, a cura divina é a mesma que sempre foi, aquele vinho novo começa a volumar-se e a pele cede. Toda vez que a palavra de Deus for pregada em seu poder, a nova pele gritará, amém! Irmão, isto somos nós que podemos fazer, irmãos. Não é o pastor, não é o diácono, não é o irmão, não é o amigo, não é o pai, não é a mãe, não é a esposa, não é o marido, é você. É automático. É tudo ser novo a cada amanhecer. Ler o mesmo versículo, porém a Bíblia tem que se cumprir, irmão. Eis que tudo se fez novo. Esta palavra tem que ser nova para nós. Talvez esse seja o motivo de nós não recebermos tanto. Talvez a nossa pele está bem seca e vai se secando e se secando. Cada vez que Deus envia seu poderoso e impetuoso vento, como ele fez no dia de Pentecostes, a única coisa que eles podem fazer é simplesmente gemer e dizer, os dias de milagres têm passado, não vá atrás de tais coisas, isto não funcionará. Apenas gemendo, bem eu pensei, por que aquelas árvores, por não terem vida nelas, é o que as fazem gemer? Por esta razão, aquelas árvores, eles estavam ali no meio de uma mata, por isso que elas não têm vida. Não, elas só sabem gemer, porque não tem vida. Se tivessem vida nelas, elas poderiam balançar com este vento. O que o luterano deixou, o metodista comeu. O que o metodista deixou, o presbiteriano comeu. O que o presbiteriano deixou, os batistas comeram. O que os nazarenos deixaram, os pentecostais comeram. Certamente, isto vem a ser um velho e grande grupo de igrejas frias, sem nada nelas. Quando o reavivamento chega ali, eles dizem, eu não terei nada a ver com isso. Não, eu vou manter distância disto. E nós, como seres humanos, temos uma grande dificuldade. Que quando vai passando o tempo, nós vamos nos acostumando com as coisas. Sim ou não? Vamos olhar para o nosso exemplo lá em Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus, esse terceiro Israel profetizado. Eles tinham maná que caía do céu. Vejam, maná que caía do céu, comida de anjos. O que nós temos hoje, irmãos, se não é comida de anjos em nossas mãos? Aquilo era novo todo dia. Era um tipo físico mostrando para nós um tipo espiritual hoje. Que a palavra de Deus se renovaria a cada amanhecer. Mas nós, com os nossos pensamentos individuais, com as nossas ideias, vamos nos acostumando. E este óleo, que é o Espírito Santo, não vai caindo muito bem. Veja, o Espírito Santo não foi enviado para formais, inflexíveis,
mortos intelectuais. Ele foi enviado para dar liberdade, para que homens e mulheres nasçam de novo no reino de Deus. Isso é forte. O Espírito Santo não foi enviado para os intelectuais, foi enviado para aqueles que são humildes de coração, de espírito contrito. Não importa se eles são estudados ou não, se eles são arbustos ou o que quer que sejam, são flexíveis ao Espírito Santo. Estão prontos para ouvir aquela voz. Certa feita, o irmão Brano estava assim, passando por uma tempestade. Neve, no meio de uma mata, numa escuridão, e aquela voz veio a ele e diz: tire o chapéu. Você tirar o chapéu e ele pouco cabelo na cabeça, vai cair neve na cabeça, vou ficar doente, vou ficar resfriado. E aí, se fosse você? É isso que o irmão Brano está dizendo. Foi enviado para pessoas flexíveis ao Espírito Santo. Ele tirou o chapéu. Não, esse é ele que está mandando, então eu vou tirar meu chapéu. Se ficar gripado, ele cura. Mas se é ele que está falando, Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Irmão, são coisas simples. Bem simples. Posso fazer uma pergunta a mim mesmo. O que faz com que o vento comece a soprar? É apenas porque o vento quer soprar? Uma pergunta interessante. O que é que faz com que o vento sopre? E algo pareceu dizer: não, não é porque ele quer soprar. Mas cada vez que ele sopra, sacode as pequenas árvores e elas cedem, afrouxam suas raízes, então elas podem crescer mais profundamente e conseguir um melhor suporte. Se nós pudermos captar isto nesta noite, meus queridos. Esse exemplo tão simples. Por que o vento sopra? Porque ele apenas quer soprar? O Brana diz: não. Cada vez que ele sopra, sacode as pequenas árvores. Por que que os ventos então vêm a você na sua vida? É para te sacudir. Para que você adquira um pouco mais de fé. Para que você veja você nesse espelho de uma melhor maneira. Para que você sinta confiança no Deus que você crê. Para que a sua convicção aumente que no que é verdadeiro você está. Irmãos, por que os ventos sopram então? É para isso. É para você olhar para você mesmo e dizer: obrigado, Senhor. Já pensou nesta sensação, irmão? Irmã? Eu estou no que é verdadeiro? Existe alguma sensação melhor do que esta? De você saber que serve a um Deus. Veja, você está num caminho, serve a um Deus, que se você fechar seus olhos, esta segurança que esta palavra te dá, te colocará lá na eternidade. Há segurança melhor do que esta? Não pode haver. Um povo que é flexível, não falando intelectualmente, mas a vinda do Espírito Santo na forma do batismo, entregando a palavra de Deus, se regozija e é flexível na unção do Espírito. O que isso tem a ver com a igreja? Afrouxa as raízes da igreja, faz com que elas se enrolem ao redor das raízes da igreja. Então o Jones enrola-se ao redor destas raízes desta igreja. A primeira coisa vocês sabem: juntos elas são uma grande unida floresta. Então todos os demônios do inferno não podem sacudi-las. Aí está o segredo da unidade no meio do povo de Deus.
O vento de lá sopra, o vento de cá sopra, soprou na vida do teu irmão, soprou na vida da tua irmã. As raízes vão se aprofundando e vão juntando uma na outra. Ah, irmão! Então, quando você precisa de uma palavra de força, de um irmão, do seu pastor, você vai ter, porque as raízes dele também estão fundas. Só que isso é dolorido. Ou nós achamos que as raízes de uma árvore, quando ela vai se aprofundando, aquilo não provoca dores nela? Vai mudando a estrutura, ela vai enlarguecendo, ela vai aumentando, vai estourando calçada. Aquilo provoca, toda mudança provoca uma dor. E nós, seres humanos, somos avessos a mudanças. Então, esse suportar o crescimento um do outro parece não ser tão simples, mas é necessário. É você suportar a dor da sua irmã, do seu irmão, o crescimento dele. Ele ainda não enxerga como você, mas daqui a pouco ele vai estar enxergando. A velha igreja necessita nascer de novo. Ele nunca disse, eu vou polir o velho coração. Ele disse, eu tomarei de vós, eu tomarei de vocês o velho endurecido coração e colocarei um novo. Este novo coração, ele encaixa bem no centro do íntimo do seu ser. O coração é o lugar ocupado pela alma. Eles não sabiam disso na ciência até não muito tempo atrás. A velha ciência crítica dizia, Deus cometeu um erro quando ele disse que um homem crê com o seu coração. A Bíblia estava errada. Disse, não há faculdades mentais no coração. Você crê com a sua cabeça. Se Deus, eu sou um literalista, eu não quero espiritualizar nada da palavra. Eu quero dizer somente o que a palavra diz. Eu creio isto desta maneira. A Bíblia diz, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Se Deus quisesse dizer cabeça, Ele teria dito cabeça. Porém, Deus disse coração. Então, quando nós descobrimos que há poucos anos atrás, 2 anos para ser exato, nas manchetes dos jornais de Chicago havia um artigo que dizia que eles encontraram um pequeno compartimento no coração humano. Não é no coração animal ou outro coração, mas no humano. Um pequeno lugar onde não há nem mesmo uma célula de sangue. E eles dizem que isso é o compartimento que a alma ocupa. Então Deus estava certo. Um homem pensa com a sua cabeça, mas crê com o seu coração. O intelectual usará a razão. Oh, eu posso pensar, eu estou tão mal, se eu pudesse passar ali por cima. Vê, são razões, mas o coração não arrazoa. Simplesmente aceita a palavra da maneira que ela é e crê nela. A Bíblia diz que nós devemos lançar fora as razões. Nós estamos para crer, não para razoar. Se nós pudéssemos sentar lá em Jericó com a Raabe, ela simplesmente fez o que os profetas disseram. Os enviados de Deus disseram. Vai lá, eu gostei daquela mulher. Eu gostei do comportamento dela. Ela vai receber vocês. Vai, ela tem o mesmo calibre de vocês. Ela vai cuidar de vocês. Vocês vão dar uma bênção para ela. Dê alguma coisa para ela. Dê alguma coisa. Coloque esta fitinha vermelha, esse cordão vermelho, em torno da sua casa. Porque a destruição virá sobre Jericó. Ali havia uma profecia. Ali havia homens enviados de Deus. Um cordãozinho vermelho vai segurar sua casa em cima, aqui em cima dessas muralhas? Ela não perguntou. Mas se fosse algum crente intelectual, como é que é? Um cordão vermelho vai segurar, irmão Manassés, uma casa em cima de uma muralha?
Ela não perguntou, ela fez. É como o Brando está dizendo, nós fomos feitos para crer. É tão difícil isso, mas é a verdade. Crer. A primeira coisa que acontece conosco quando você está doente, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? É ir à farmácia. Sim, é ir à farmácia, é automático. Por quê? Primeiro na cabeça. Não é com o coração. Eu não estou dizendo que você não deve. Porque Deus usa a medicina. Porém, nós vamos chegar neste momento onde não vai mais haver farmácia aberta para cristão. Não vai haver mais hospital aberto para cristão. Não. E isto sim estará em nós de fato, por completo. Muitas pessoas pensam ter o Espírito Santo e cometem um erro. Os metodistas pensaram que tinham o Espírito Santo quando gritavam. Irmãos, nós temos isso. Qualquer um que grita, mas eles descobriram que havia muitos que gritavam e não tinham. Junto vem um pentecostal e diz, quando nós falamos em línguas, nós o temos. Mas eles descobriram que muitos que falavam em línguas não tinham. Vocês reconhecem isso? Bem, agora nós temos todo tipo de coisas por vir. E você não tem até que consegue isto. Até conseguir isto. Mas, irmão, você não terá até que o Espírito de Deus venha dos céus e mude sua vida. E faça dos frutos de sua vida uma pessoa diferente. Você tem um novo espírito, então você para de beber. Tem um novo espírito, então você para de mentir. Tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito. Mas não é a respeito disso que Deus está falando. Um novo espírito. Ele disse, eu vos darei, agora observem, vos darei um coração novo e um novo espírito. Por quê? Porque ele teria que dar um novo espírito para viver para ele. Porque você não poderia nem viver consigo mesmo com o espírito que você tinha. Que a sua alma possa captar o que o Mombrano está dizendo. Você não poderia viver com seu vizinho. Você não poderia se associar com o próximo homem na próxima esquina. Meu Deus! Você não poderia associar-se com esses cristãos. Por quê? Você teria tido um espírito terrível. Então ele tem que dar um novo espírito. Eu vos darei um novo coração, um novo espírito. Agora observem. Eu colocarei meu espírito em vocês. Por isso que o que está gerado nesta noiva não é obra de homem. Ele diz, eu colocarei. Deus é quem colocou isto em você. Por isso nós conseguimos ter companheirismo uns com os outros. A dificuldade vem quando este novo espírito que ele deu não age. É quando o humano age. Aí nós entristecemos um ao outro. Aí está a diferença. Eu colocarei meu espírito em vocês. Que forte! Oh, irmãos. Homem nenhum conseguia colocar. Conseguia fazer a obra. É aí onde você descobre que é tão difícil que você vai à igreja e consiga um conceito diferente. Sabe de uma coisa? Eu creio que eu devo ir à igreja e conseguir isto. Então você volta para casa e diz, aleluia, eu tenho. Não, você não tem. Então você vai à igreja e diz, olha, eu creio que algo aconteceu. Eu não olho para as coisas da mesma maneira que eu fazia. Aleluia, glória a Deus. E em poucos dias você se encontra exatamente na mesma e velha rotina em que você estava, dúvidas, razões e tudo mais. Bem, agora, se o pastor fulano de tal disse que aquilo não estava certo, eu não creio que esteja certo, eu apenas tomarei sua palavra para isso, e digo a vocês que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você encontra você mesmo subindo e descendo, entrando e saindo. Veja, você diz, irmão Brana, eu tenho todas essas evidências, eu sei, mas nós não estamos falando sobre evidências, nós estamos falando sobre o produto.
Sim, Senhor, eu tenho visto pagãos gritarem, eu tenho visto falarem em línguas, eu os tenho visto tomarem um lápis e escreverem em línguas desconhecidas, uma feiticeira se levantar e ler, interpretar e dizer a verdade. Se um homem pode falar em línguas, se um homem pode gritar, se um homem pode ter visões, se um homem pode fazer alguma destas outras coisas que ele pode fazer, sem o amor divino eles ainda estão perdidos. Cristo está no coração, então não se engane por sinais e evidências. Há todos os tipos de sinais. A Bíblia diz: nos últimos dias falsos profetas se levantarão e mostrarão tais sinais, e se possível enganaria até o eleito. Notem, eu vos darei um novo espírito e colocarei o meu espírito. Notem, o novo coração é colocado exatamente no seu interior. O novo espírito é colocado exatamente no centro do seu novo coração. Seu espírito é colocado exatamente no centro do seu novo espírito. É como a mola em um relógio famoso. Quando aquela mola é colocada no centro do relógio, controla cada movimento daquele relógio. E esta é a questão, amigos. Oh, glória a Deus! Quando este novo espírito entra no centro do seu novo coração, quando este novo coração entra no seu novo espírito, é como uma mola, ele controla cada movimento. Esse Espírito Santo tem de controlar cada movimento nosso. Você diz assim: Senhor, obrigado, Senhor, e vai citando. A palavra Senhor, sabe o que ela quer dizer? É dono. Senhor, dono de terras. Você é uma terra. A Bíblia nos mostra isso. Você fica citando Senhor, Senhor. Você está dizendo meu dono, meu dono. Será que nós temos consciência de como falando isso? Ah, eu sou teu dono? Então você é minha propriedade. Quando você se dirige a ele e diz Senhor, você está dizendo meu dono, meu criador, meu proprietário. Se realmente ele é nosso Senhor, então ele vai sim controlar cada passo nosso. Eu espero que você veja isto. Eu não estou dizendo isto para tentar torcer ou ser indiferente. Eu estou somente dizendo isto porque eu sei que algum dia estarei no julgamento. Veja, se o Espírito Santo está no centro do seu espírito, se o Espírito Santo está no centro do seu espírito, aquela mola do relógio faz todo o resto dos movimentos apenas marcar exatamente no lugar, mantendo a hora certa. Quando o Espírito Santo está no centro do seu espírito, faz cada ação do Espírito Santo em você. Em você, pode dizer isso? Em mim. Marcar exatamente de acordo com o relógio da igreja? Com o relógio do homem mais sábio? Não. Com o relógio de Deus. Qual é? A sua Bíblia. Oh, irmãos, isto é maravilhoso. Então você não mente, você não rouba, você é amável. Você tem alcançado paz, alegria, resignação, bondade, mansidão, humildade, paciência, porque todos os frutos do Espírito, aleluia, batem certo com esta mola. Ei, glória a Deus. Aí fica mais fácil viver uma vida cristã. Você está entendendo o que eu quero dizer? O irmão Brandt faz uma pergunta. Você está entendendo o que eu quero dizer?
Agora é a mola principal que faz isto. É o Espírito Santo que faz isto. Não é sua igreja que faz isto. Não é o seu pastor que faz isto. Não são seus gritos que fazem isto. Não é o seu falar em línguas que faz isto. Não é o culto de cura que faz isto. É o Espírito Santo que o faz. O Espírito Santo de Deus, no centro do seu novo espírito, isto faz operar em toda a igreja, exatamente uma grande porção de amor coletivo. Toda a igreja, toda a igreja, amém, graças a Deus. Irmão Moisés, tem os nomes? Vamos lá, dar-nos boa noite para os irmãos. É aqui, né? Nosso abraço para vocês que estão conosco pela internet. Irmão João Leite, irmão Augustinha, no Jardim Goiás. Irmã Família Goulart, em Vaiporã, no Paraná. Reinaldo Sena e Silvana Sena, em Araçatuba, São Paulo. Irmão Isaac Maciel e família, em Vicente Pires, no Distrito Federal. Irmã Érica Wilde, em Diadema, São Paulo. Irmã Késia, em Minaçu, Goiás. Irmão Lourinho, em Sobradinho, Distrito Federal. Irmão Magno e família, no Jardim Céu Azul, Goiás. Irmã Roseta Graziani, em Palermo, na Itália. Irmã Geislane, em Ceilândia, no Distrito Federal. Irmão Ricardo e família, em Itapuí, São Paulo. Irmão Pide e Paulina, em Ceilândia, no Distrito Federal. Irmão Leonardo Leite, em Santo Antônio Descoberto, Goiás. Irmão José Renato Oliveira Sena, em Nova Lusitânia, São Paulo. Irmão Gabriel, irmã Ruth, em Goiânia, Goiás. E outras várias conexões não identificadas. Que esta bênção tenha chegado em vossos corações. Amém? Irmão Manassés, vamos orar aqui para encerrarmos? Agradecer a Deus, irmãos, vamos ficar em pé, agradecermos a Deus por este momento que Ele te deu, sempre relembrando aquela afirmação do profeta, isto vai ser apenas uma terna recordação. Vamos todos agradecer juntos aqui com o irmão Manassés? Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de aprender com o que o Senhor deixou para nos ensinar, ó Pai. Ó Pai amado, agradecemos por essa chuva de bênçãos, Senhor, que todos tenham sido abençoados e que a palavra do Senhor tenha ido de encontro com a necessidade de cada um, tanto dos que estão presentes como os que estão pela internet, ó Pai. Te agradecemos, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo Deus continue te abençoando e até amanhã. Poderoso culto, maravilhoso. Vai, igreja, vamos orar amanhã ali no Pedregal. Que Deus os abençoe, os irmãos pela internet. Até amanhã, a partir das 18h30, já com a transmissão do programa. Deus os abençoe. Para pensar que emoção vou sentir vendo Cristo voltar para nos buscar. Que alegria será nossos olhos se cruzarem e a mim Ele estender sua mão. Que prazer será sua face
pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor, pois finda toda dor, desespero e aflição, quando Jesus nos estender sua mão, que prazer será sua face contemplar, que emoção sem igual eu vou sentir, ver Jesus se dirigir